A entrevista de hoje nós vamos falar de segurança. Vamos falar aí de riscos elétricos, o que pode acontecer quando de repente você está pensando em fazer aquela chamada gambiarra aí na sua casa. Não dá certo, não dá certo. Comigo aqui no estúdio está o Thiago Amorim Coelho, ele que é engenheiro eletricista, representando aqui a Dipolo Materiais Elétricos. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Beleza, olha, é uma satisfação ter você aqui nesse momento para poder falar que realmente as pessoas estão aí, por uma questão às vezes de economia, Thiago, eu não sei, procuram sempre a instalação mais barata e esquece dos riscos que isso pode causar aí na residência, no estabelecimento comercial. Me corrija se eu estiver errado. Não, é exatamente isso. Tá? Basicamente, não só em Três Lagoas, mas em qualquer região do Brasil, a gente está ligado às famosas gambiarras, né? Profissionais que muitas vezes despreparados e mesmo os proprietários das instalações elétricas querem gastar o menos possível, né? Então a gente tem aí uma conversão, né, para uma instalação mal feita, uma instalação de baixa qualidade, né? Então a gente vê essa realidade na Dipolo Materiais Elétricos ali diariamente, né, onde a gente consegue pegar relatos de instalações elétricas que deram defeitos, né? A gente tem relatos, por exemplo, de vários estabelecimentos recentemente que pegaram fogo, né, e muito provavelmente por causas elétricas, né? Então sempre ficar ligado nessa questão, né, da qualidade dos materiais envolvidos nas instalações elétricas. E é muito fácil, tá? Muito fácil saber se o material é ou não é de qualidade. É só mesmo solicitar ali o certificado do Inmetro, né? Você já tem ali uma boa qualidade do material. Ô Thiago, quando a gente fala de materiais elétricos, você está falando de certificados e tudo mais, e lá na Dipolo, antes da pessoa comprar um material, vocês dão uma assessoria para primeiro saber, olha, aonde você vai com esse material, para que, aonde você vai utilizar esse material. Muitas vezes a pessoa leva o material errado, na hora errada, para fazer o serviço errado, e aí lá na frente acontece o acidente. O curto-circuito, ele é uma descarga, ele é uma instalação mal feita, ele pode ser aí um material danificado ou tempo de uso. Explica pra gente. Curto-circuito é um dos problemas elétricos, né? Ele está muito ligado ao material de má qualidade. Então, por exemplo, se você tem um cabo que foi mal dimensionado e ele começa a sofrer sobrecarga, que também é um dos defeitos elétricos, ele começa a perder ali a camada de isolação, que é um PVC, é um plástico, né? Ou um HPR, que é uma borracha. Ele começa a perder essa isolação, o cobre fica à mostra e aí ele vai juntar ou o cabo com outro cabo, que vai dar um curto-circuito, ou um cabo com terra, né, que vai dar um outro tipo de curto-circuito. E é muito comum acontecer mesmo, curto-circuito. Então o curto-circuito ele tem que ter, a jusante dele tem que ter uma proteção, né, que a gente utiliza os disjuntores, né? O disjuntor hoje ele consegue proteger os dois principais defeitos, que é sobrecarga e curto-circuito. Ele desarma, né? Ele desarma, exatamente. E aí aquela corrente que chegaria mais forte, causando aí o incêndio. O incêndio, né? Exatamente. Então isso aí é... E quando o disjuntor é aquele ainda que a pessoa vai lá para comprar, não, esse aqui dá. Que acha que o valor vai comprar um melhor, né? Não, esse aqui dá. Também vale ali aquela assessoria, né? E a orientação, né? E assim, como é que eu vou lá comprar um disjuntor? Tem uma casa, 3 quartos, sala, cozinha. E agora, o uso do ar-condicionado está vindo agora ao extremo, né? O ar-condicionado. Porque com esse calor que a gente está agora... E tem muitas casas, essas casas mais antigas em Três Lagoas, que aí, eu não sei se é a fiação, é o tempo de uso, muitas vezes aí fala que o ar-condicionado gasta muito. Mas seria porque a instalação ainda é antiga? Com certeza, com certeza. Se o cabo não for condizente com a carga, ele se torna uma resistência elétrica, igual um chuveiro. Então ele consome energia ali, transformando essa energia em calor. Por isso, então né? Você acha que o ar-condicionado não está funcionando bem, mas também você está tendo perda no cabo. Então está pagando mais energia e pouca eficiência no ar-condicionado. E um consumo maior ali, né? Um consumo excessivo de energia.
Bom, e aí o que você recomenda nesse caso, então? Ah, vamos trocar toda a fiação da casa. Tem como se fazer ali um reparo somente? Aonde vai ser instalado o ar-condicionado? O material necessário vocês fornecem? A mão de obra? Enfim, como é que funciona a Dipolo? A Dipolo é uma loja de materiais elétricos, né? Então a gente tem uma ampla rede de profissionais parceiros, né? Esses profissionais que a gente sempre busca dar uma assessoria, né? Trazem para nós o problema, a gente vai bater um papo ali com o profissional. Logicamente, o profissional ele já sabe o que fazer, né? Mas com o acompanhamento de um engenheiro, ele vai ter uma otimização, né, de uma instalação elétrica. Ele poderia fazer de um jeito, mas a gente sempre dá um pitaco. A gente está muito envolvido com as indústrias, né? Sim. E as indústrias têm um critério de segurança extremo, acima da média, né? E que é batido em norma, né? Nós, no uso comercial e residencial, a gente não usa tanto a norma que deveria ser aplicada. Então, quando o eletricista traz um problema para a gente, o que a gente faz? A gente envolve a normativa e explica tudo certinho. Essa parte de educação é um dos nossos principais diferenciais. Acaba ajudando o eletricista a se tornar melhor profissional, ajuda a levar melhor material de qualidade para os nossos clientes, né? E maior segurança, que é o que a gente busca, porque a eletricidade não é brincadeira. Ô, Thiago, a Dipolo tem condições de atender aí desde do início da obra até o fechamento da obra, com todo o material da parte elétrica? Com todo o material da parte elétrica. Iluminação, tomada, cabo, mangueira, toda a parte elétrica temos lá na Dipolo. E é claro, trabalhando sempre com essa assessoria, você vai encontrar o Thiago, ele que é engenheiro eletricista lá na Dipolo. É sempre bom quando a gente tem um profissional da área para poder tirar as dúvidas, né? Opa. Eu mesmo tenho um medo danado de mexer com eletricidade, porque eu já vi coisas feias com relação à eletricidade. E eu vejo muitas vezes as pessoas mexendo com instalações e assim, de risco, uma coisa que é de risco. Três Lagoas mudou um pouco alguns conceitos, você falou de indústria, e isso veio de encontro com assim, a necessidade da cidade no crescimento. Né, que nem é o caso nosso aqui, nós éramos um final de rede, tínhamos um problema muito grande aqui com eletricidade, o pessoal trocou aqui agora a nossa rede e agora a gente está se adaptando e ajustando também, né, toda a nossa parte elétrica aqui, porque realmente é isso. É a energia que faltava para o ar-condicionado, agora ela vem muito forte, agora tem que adaptar, né, e isso aí acontece realmente. Ô, Thiago, pode complementar algo mais dentro da sua área e dentro do serviço da Dipolo? Fica à vontade. Legal. Eu gosto sempre de falar que são 4 itens básicos, tá, numa instalação elétrica, né, no quesito de proteção. Bacana. Tá? Disjuntor é o primeiro deles. Logo depois nós vamos ter os dispositivos residuais, que são os dispositivos contra-choques. São poucos conhecidos pela maioria da população. Contra-choques? Contra-choques. Existe, não é uma coisa inovadora, muito atual e é pouco difundido, mas salva vida demais, eu vou te explicar. Logo depois nós temos os DPS, que são os para-raios de baixa tensão. Bacana. E o aterramento. Né? Então são esses 4 aí para a gente poder ficar com a nossa instalação elétrica 100% protegida. 100%. Né? O disjuntor, a gente já falou, sobrecarga e curto-circuito. O DR ele vai trabalhar na fuga de corrente. O choque ele é uma fuga de corrente. Né? Então, por exemplo, se você está trabalhando descalço e vai colocar, por exemplo, o dedo, a sua mão entrou em contato com a eletricidade. Pode ser uma máquina de lavar, pode ser uma VAP, que acontece muito. Esse choque pode te prender ao equipamento e você ser eletrocutado. É muito comum, né? Às vezes pegar uma peça de roupa dentro da máquina de lavar e você ficar eletrocutado ali, não tem nem como sair, né? E acabar vindo a óbito. E é muito comum isso acontecer. E nós já noticiamos aqui, viu? Exatamente. Óbito de pessoas em máquinas de lavar. Em máquina de lavar. Se eu não me engano, não sei se foi em Três Lagoas ou em Brasilândia. Mas foi Brasilândia. Aconteceu esse fato. E aí... teve uma em Dourados também. Esse dispositivo, como ele atua? Ele consegue perceber a mínima fuga de corrente e desarma todo o circuito. O coração, ele se diz que com mais de 30 mA ele é capaz de... miliamperes é a corrente elétrica. É capaz de fazer uma arritmia cardíaca e poder vir a parar o coração. E esse dispositivo ele é tão sensível que com menos de 30 mA ele consegue detectar a fuga de corrente, ou seja, você está protegido
né, a complicações com o coração, ele desarma todo o circuito. Olha que bacana isso, hein? Exatamente. E é muito, mas muito em conta em relação ao... A pessoa já acha que, nossa, um dispositivo deve desse... ser $1 milhão. Não, nada a ver. Com R$86 em média, você já está com um equipamento aí que vai te ajudar muito. Então, assim, se você gosta, se você valoriza a vida do seu filho, do seu cachorro, do seu esposo, da sua esposa, vale a pena investir num dispositivo desse que é barato, né, e vai salvar a vida demais. Ô, Tiago, você falou em para-raio também, né? Explica pra gente um pouquinho essa função do para-raio. Certo. O para-raio basicamente é um DPS, que é um dispositivo supressor de surto, e ele está praticamente em todos os nossos dispositivos eletrônicos, né? Eles têm um varistor dentro dele. Agora, esse DPS, esse para-raio, é um dispositivo que está dentro da norma para a gente instalar dos nossos quadros elétricos, certo? Porque ele vai fazer uma proteção antes dos equipamentos eletrônicos, certo? Então, como é que ele funciona? Não tem um ladrão da caixa d'água? Se a caixa d'água enche demais, tem um caninho ali que, para não derramar água em cima da casa, vai sair por um caninho, né? Perfeito. Então, eu costumo dizer que o DPS é como se fosse um ladrão de caixa d'água. Por quê? Quando existe um raio, e esse raio cai na rede, a elevação de tensão é muito grande, né? E aí essa tensão ela vai entrar para dentro dos equipamentos, porque ela vai atingir toda a instalação. Sim. Então, se você tem um para-raio que é como se fosse um ladrão de caixa d'água, subiu ao nível de tensão que é prejudicial, ele já vai drenar para um aterramento. Então, naquele momento ali, não se ultrapassa tensão, porque tem um dispositivo de segurança no meio do caminho. E aí, por exemplo, já em São José do Rio Preto, né, em São Paulo, já é obrigatório pela concessionária, em todos os padrões de energia, ter DPS. Aqui ainda não é uma realidade. Mas pela normativa NBR 54... já vem no padrão da concessionária. Já vem. Aqui ainda não é uma realidade. Né? Mas pela normativa deveria se ter. É interessante levar isso aí ao conhecimento, inclusive, das autoridades, para analisarem isso. É um benefício. Nossa Senhora, demais. Né? Isso aí é um benefício que... Eu lembro que quando foi inaugurado lá o Orestinho, Novo Oeste, nós tivemos vários problemas com energia lá, incêndios, não se aguentava um ar-condicionado, a instalação, né? Fios muito finos, realmente qualquer tipo de aparelho eletrônico que você ligava, a energia não era suficiente, talvez um estudo que foi feito antes por uma coisa, e aí foi grande a obra, enfim. Mas agora com esse material que você está me dizendo aí, aonde nós poderíamos encaixá-lo? Uma empresa tem muitos computadores, para não ter de repente essa descarga, né? Uma empresa que trabalha, como a nossa de comunicação, tem, né, vários computadores, transmissores de rádio, né? Então isso aí é bem-vindo, né, esse dispositivo. Exatamente. Bacana, vamos colocar você em contato com o nosso técnico aí. Tiago, algo mais, querido, que você queira complementar? Eu gostaria de falar para os donos de estabelecimentos de Três Lagoas, né, principalmente as conveniências, né, que estão muito ligadas ao atendimento, o autoatendimento, né, abrir um freezer, abrir uma geladeira, dá uma olhadinha, vê se no seu quadro de eletricidade, porventura, existe ou não existe um dispositivo residual, que é um DR. Ele se assemelha a um disjuntor, né, mas ele tem uma carinha diferente porque ele tem um botãozinho de teste. Dá uma olhadinha, se não tiver, procura a gente. É muito fácil de instalar, é muito barato. E outra, imagina uma criança abrindo um freezer de autoatendimento e sendo eletrocutado. A gente não quer isso. Então... Não, e tem vídeos nas redes sociais, né, de donos, inclusive, de conveniências eletrocutados, né? O camarada foi passar um pano em cima do freezer e ficou grudado. Você está entendendo? E aí quando o outro que foi tentar tirar também eletrocutado. Aí o que ficou grudado sofreu uma parada, veio a óbito, e o outro, né, não, mas sofreu aí as consequências. Exatamente, e evita incêndios também, tá? Evita incêndios, lógico, né? Porque se ele elimina a fuga de corrente, ele elimina qualquer outro tipo de problema. Perfeito, então, Tiago. Obrigado pela sua visita. Obrigado. Um grande abraço para toda a equipe lá da Dipolo. E nós falamos aqui você é um engenheiro eletricista, e nós, na semana passada, até entrevistamos aqui na EMES, a gente tem um curso, né, de engenheiro eletricista, inclusive,
e até o coordenador, mais um aluno estiveram aqui, nós falamos muito sobre essa questão de parte elétrica e o quanto que o trabalho do engenheiro eletricista é importante para esse tipo de assessoria, esse tipo de acompanhamento, fazer esse levantamento, trabalhar em cima de um bom projeto. Parabéns, então, pela profissão que você escolheu. Muito obrigado. Tá bom?